Primeira testemunha, ouvida a requerimento da defesa de Monique, senhor Jairo Souza Santos. Muito boa tarde, senhor Jairo. Boa tarde, senhor excelência. Jairo, o senhor é o pai do acusado Jairo, né? Sou o pai do Jairinho. O senhor conviveu com a Monique durante algum tempo? O senhor tem alguma coisa a alegar contra a senhora Monique? O senhor tem algum problema? Teve algum problema com ela? Nenhum. Ok. Aos costumes de ser pai do acusado Jairo, razão pela qual não presta compromisso legal, sendo ouvido como informante. Defesa de Monique. Senhor Jairo, boa tarde. Boa tarde. O senhor, como sogro da Monique... Doutor, no perpendicular. O senhor, como sogro da Monique, no período que foi, qual foi o período que o senhor conviveu com a Monique? De quando a quando? Eu não tenho assim, muita precisão nas datas, não, mas foi assim, logo assim, no final da campanha, na eleição. Qual mês? Mês, pelo menos. Outubro, né? Senhor Jairo, vou pedir ao senhor que o senhor chegue o microfone para lá quando falar com ele, porque o senhor fala assim e o microfone fica para trás. E ele é bem móvel. É só empurrar. Tá bom. Isso. Novembro, dezembro, janeiro. Aí. O senhor começou a conviver com ela de novembro, dezembro pra cá. Novembro. Ok. Ela como sua nora, o que o senhor tem a dizer como nora e primeiro como nora? Como nora, nada a dizer. A Monique sempre foi muito carinhosa, ficou lá em casa alguns dias, lá, dormiu vários dias, e sempre foi muito carinhosa comigo, inclusive comigo. Não tenho nada a dizer da Monique. Como mãe, o senhor conviveu nesse período, ela dormiu na sua casa, então, provavelmente, ela frequentava lá com o Henri. O Henri não foi muito lá. A lembrança que eu tenho bastante do neném foi lá no Réveillon e no início do Carnaval, que ele ficou lá com a gente, jogou bola com o Jairo, com o meu neto mais novo, e ele pulava no colo do Jairinho, Jairinho beijava a cabeça dele, sempre. Aliás, doutor, deve ter lá, desse vínculo dele com o Jairinho lá em Mangaratiba, na nossa casa de praia, deve ter umas 30 testemunhas que presenciaram isso, lá, essa convivência harmoniosa do Jairinho com ele. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que se oferece para depor sempre, eu vou lá porque ele me apresentou, essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha enteada, e o Jairinho beijava a cabeça dele. E ele saía pulando, porque ele era tímido, mas ele saía de perto logo. Não sei se você conheceu o Henri, era lindo, era de olho azul, bonito. Não tem como você não chegar perto do Henri e não abraçá-lo. Não tem, parece que é até uma consequência. A relação da Monique, convivente, esposa, companheira do seu filho, e com o Henri, era uma convivência harmoniosa ou existiam conflitos, intrigas, brigas e discussões? Não existe conflito nenhum, isso aí eu tenho lido aí alguma coisa sobre isso, aí não é verdade, isso é mentira, não tinha esse problema. A Monique, inclusive, dizia que o Jairinho era um príncipe. Era assim que ela se referia ao Jairinho. O Jairinho é um príncipe. Era dessa forma. Certo. Caminhando, então, cronologicamente, por isso que eu perguntei ao senhor sobre o senhor conheceu, tempo de convívio e relação. Qual foi o período em que o seu filho, o Jairinho, foi morar com a Monique? Eles resolveram coabitar? Os meus filhos moram comigo. Uhum. Eu fiz em cima da minha casa tinha um andar só, e eu fiz lá 4 quartos, suítes, que é para minha filha e para o Jairinho. O Jairinho, de vez em quando, tirava umas férias lá de casa, dava uma sumida, né? Mas sempre voltava lá para casa, porque
A maioria da roupa ficava lá, né? E o período que ele saiu, eu até briguei muito com ele, porque ele, de repente, isso não era costume dele, de repente ele resolveu ir morar com a Monique, alugou um apartamento lá, nesse condomínio, e foi morar, e até sob protesto. A Monique, inclusive, me pedia muito para ir lá jantar, que era para ver se eu estava aborrecido, e eu não estava aborrecido. Mas eu fui lá jantar, ela cozinha muito bem, sabe fazer as coisas gostosas, e eu fui lá jantar com a Só para Monique, esclarecer. e com o pai e a mãe dela. Só para esclarecer. Que, aliás, são duas pessoas excepcionais também, o pai Esse dela. aborrecimento é pela saída do Jairinho de sua casa. Eu acho que foi em janeiro. Eu acho que foi assim no meio de janeiro, porque ele passou o Réveillon lá. Eles ficavam muito lá em casa também, ficava na casa dela um pouco, ficava muito lá em casa também. Depois que eles resolveram ir morar nesse local lá, inclusive foi uma atitude inopinada, foi uma decisão rápida. Eu acho que foi no meio de janeiro, se eu não me engano. Não tem essa precisão de data. Sim. Qual era a sua relação com a família da Monique? Os pais, pai, mãe? Nós jantamos uma vez lá na casa. O pai dela é uma pessoa espetacular. A mãe dela era agarradíssima ao neném, ao Henri, e o Henri agarrado a esse vovô e essa vovó. Era uma relação até bonita de ver. Era uma relação maravilhosa. E o meu relacionamento com eles foi dessa oportunidade. Mas o seu Fernando, ele aí, eu vi em alguns prints aí, algumas declarações dele, até discutindo com outras pessoas, e defendendo o Jairinho. Até no Fantástico, ele deu uma entrevista dizendo que o Jairinho era uma pessoa maravilhosa. E a dona Rosângela também. Falou para mim, teve vontade de dizer, inclusive para mim, o seu Fernando também, que me deu parabéns pelo meu filho. Como que o senhor ficou sabendo do fato, do fatídico evento da morte do Henrique? Como que o senhor ficou sabendo? Como que o senhor teve essa notícia? De manhã cedo, o Jairinho ligou para a Thalita, ou para minha esposa, não tem assim, e uma das duas, não me recordo bem, falou que o menino estava passando mal lá no Barrador e que o Jairinho estava com a Monique no Barrador. Eu peguei o meu genro, o Júlio, até no carro dele mesmo, e partimos lá para o Barrador. E cheguei lá no Barrador, os médicos tinham acabado de sair de cima do garoto, a Monique estava aqui sentada, eu cheguei, me ajoelhei, peguei a mãozinha dele e botei a mão no coração dele e comecei a orar, a pedir a Deus que trouxesse ele de volta. Eu comecei a orar, fiquei ali uns 30, 40 minutos, e ela ia do meu lado. E eu faço muita questão de dizer isso, porque nesse momento não havia uma equimose. É mentira quem disse que tinha alguma lesão ali. Não havia nenhuma equimose. Ele tinha uma arranhadura no nariz, que, aliás, inclusive, meio inflamado, né? E se ele estivesse realmente morto, não teria uma reação inflamatória no lado do nariz. E o menino, o pai, o Leonel, chegou aqui, encostou aqui em mim e falou: Monique, que é isso ali? E ela explicou: não, isso aí foi da intubação, que era no nariz. Se a gente for para ver no elevador, a gente vê que o menino não tem qualquer lesão, porque a camisa dele, principalmente do lado direito, está suspensa e não tem qualquer coisa no nariz. Não tinha, doutor, nenhuma equimose. Mas não foi só que vi eu, não. Os enfermeiros viram, as médicas viram, a Cristiane viu, eu vi. Não, eu quero dizer as testemunhas. Eu vou chegar lá. Tá. Eu vou chegar lá. Não, Pois não. Pois não. Nesse momento que o senhor chegou, o senhor falou que a Monique estava ajoelhada, sentada. Não, sentada aqui. Ao lado.
Este momento, o senhor falou, colocou a mão no coração, pegou na mão dele, Peguei começou na a mãozinha orar. dele e botei a mão no coração. Qual era a reação da Monique? Ah, Como ela estava e como o Jairo, seu filho, estava nesse momento? o Jairo me recebeu na porta. Eu cheguei com o Júlio, com o meu genro, e ele me recebeu na porta. Eu falei, vou lá ver. Ele, pai, poxa, pai, isso é uma infelicidade, pai. Não vai ver, não, pai, você vai ficar triste. Eu falei, não, vou lá ver porque a Monique está lá, eu vou lá ver. E eu fui lá, cheguei perto da Monique, abracei a Monique, cumprimentei ela, beijei ela, e me ajoelhei do lado e comecei a orar, segurando essa mão dela e com a mão no coração dele. E eu estava orando, pedindo a Deus que ele voltasse. Ela, inclusive, me dava um nervoso danado, porque toda hora ela pegava o cabelo dele e puxava assim para cima, fazendo escovinha. E aquilo me dava uma aflição, que o garoto estava morto, né? Nesse momento, os médicos já tinham declarado a Não, morte? já tinham saído, todos de lá. Eu não cheguei a ver os médicos. Aí eu penteava o cabelo dele. Posso te afirmar também, que também não tinha nada na cabeça dele. Não tinha nada ali na cabeça. Eu penteei pelo menos umas 4, 5 vezes, porque ela tirava assim, fazia um carinho, fazia uma escovinha no cabelo dele. E eu fiquei com ela ali uns 30, 40 minutos, e alguém me tirou, nem sei quem me tirou. Pô, não adianta, senhor, não sei o quê. Mas alguém me tirou dali. Foi quando eu saí, fui lá para o carro, fiquei lá dentro do carro olhando, conversei primeiro com a mãe da Monique, a dona Rosângela, que nesse momento ela, inclusive, estava ligando para acho que é uma sobrinha que é pediatra, pedindo para vir ao Barradó para dar o atestado de óbito, que o Jair não tinha conseguido. O Jair não conseguiu, vem aqui dar o atestado de óbito. Nesse exato momento, a Monique veio chegando com a Cristiane, de braço dado, e depois ela pedia, a tia, isso eu estava do lado. Ela deu para a Monique, e a Monique fez o mesmo pedido para que ela viesse dar o atestado de óbito, que o Jair não tinha conseguido. Naquele momento, os médicos disseram o motivo da causa da morte? Não, os médicos... Só atestaram a morte? Não atestaram. Não, atestaram que eu digo o seguinte, afirmaram que não tinha mais vida? Não. Como que foi? Doutor... Os médicos do Barradó. Esse inquérito ele é curioso, né? Ele tem algumas incongruências, coisas que são inexplicáveis, né? As médicas lá não constataram nenhuma lesão. Elas não constataram lesão. Ela constatou aquele negócio aqui que a gente já sabe que no elevador não tinha. Equimose, segundo os peritos, segundo eu li, é uma coisa muito comum em criança. Elas não concordaram, colocaram lá causa-morte indefinida, eu li. Se a gente for para o Aurélio, no dicionário, indefinida é tudo. Só uma parte, eu vou chegar lá. Para a gente não Indefinida perder o raciocínio. também é morte natural. Vou chegar lá. Ou também não é. Calma, vou chegar lá. A pergunta mais objetiva. Quando o senhor chegou no momento que a Monique estava, ao lado do Henri, o senhor teve contato com algum médico ou médica do Barradó? Não tinha mais, médico não tinha, só a Monique. Alguém ali disse se algum médico afirmou o motivo da morte? O que levou à morte? Não, eu também não falei com médicos. Não, então, o senhor não falou com os médicos, mas o senhor disse que o senhor chegou já não tinha mais equipe médica. Não, nem médica. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, Monique, Jairo, ou qualquer outra pessoa que estivesse ali naquela noite, afirmou se os médicos haviam dito o motivo da morte? A Monique estava em estado de choque. A Monique estava ali do lado, assim, eu abracei, cumprimentei, beijei a Monique, e ela estava completamente em estado de choque ali, olhando o menino. Eu fiz um carinho nela, na cabeça dela, né? Nesse momento não há o que se falar, né? Não há coisa mais difícil do que... Os filhos, normalmente, é a razão da nossa vida. Esse cara aí é a razão da minha vida, como é minha filha. Então, eu compreendo bem a emoção da Monique, compreendo bem a emoção dela, então, não houve diálogo entre a gente, houve só um cumprimento carinhoso, como sempre, um cumprimento carinhoso. Quem o senhor se recorda que estava lá no hospital? De quem o senhor se recorda? Estava no hospital. No momento que o senhor chegou. Monique, Leniel, Cristiane,
Jairinho, o Brian, a namorada dele, que eu não sei o nome, Brian é o irmão da Monique, a dona Rosângela, que não entrou, não queria ver o neto naquele estado, preferia manter a sensação dele vivo, né? Falou para mim, eu não vou entrar não, coronel, vou ficar aqui que eu prefiro manter. E ela estava desesperada, inclusive, para liberar o corpo do neném, né? Para evitar o sofrimento, todo mundo. Isso é um negócio comum de acabar com aquilo, né? Porque ali naquele momento do hospital, alguém dizia, alguém mencionou, alguém citou, em especial vindo da equipe médica através de terceiros, que o Henri tinha sido agredido? Ninguém falou isso. O pai que gosta da televisão, que gosta das câmeras aí, se visse alguma lesão, faria um escândalo. Entrando já na questão do pai, do Leniel, como que ele estava ali naquele momento? O senhor relatou como que a Monique estava, o senhor relatou como o Jairo estava, como que o Leniel estava ali naquele momento? Normal. O Leniel estava normal, indo lá, vindo cá, mas não estava... Havia algum conflito? Não estava... Havia alguma briga, alguma discussão? Não. Não tinha... E ele não estava, por exemplo, não estava com a Monique. A Monique estava realmente em estado de choque. Ele estava ativo. Ele chegou também cheio... Ele entrou em conflito? Ele chegou cheio de policiais. Chegou com um policial civil, que depois a gente sabe que se chama Cid ou Sigmar. Chegou com outros seguranças. Muito bem. Vamos entrar nesse aspecto. Ele teve algum embate, conflito ou discussão? O senhor falou que ele não se aproximou da Monique, né? Que a Monique estava em estado de choque. Ele teve algum embate, discussão ou algum desentendimento com o Jairo? Não. Ele demonstrou alguma revolta? Alguma? Zero. Não, não demonstrou, não posso falar isso. Aparentava um pai que perdeu o filho ou um pai revoltado não, porque mataram o filho dele? Ele, inclusive, chegou a comentar, e eu vi que o garoto tinha morrido do coração, porque o garoto tinha um problema... Quem comentou? Hein? Quem comentou que ele morreu do coração? O Leniel, que ele tinha morrido do coração porque ele tinha problemas no coração. Eu nem sei disso. Ele comentou com o senhor? Hein? Ele comentou com o senhor? Não, ele comentou perto, não para mim. Comentou com uma moça que estava com ele, não sei quem é, não tenho a menor ideia, e com outra pessoa que eu não me recordo. Ele falou assim, meu filho morreu do coração. Avançando. O senhor é coronel reformado, certo? Então o senhor tem alguma noção sobre isso. Em que momento que o senhor ficou sabendo que não poderia ser atestado óbito e o corpo deveria ser encaminhado para o ML? O senhor ficou sabendo disso ali, naquele momento ali, ou posteriormente? Não soube disso. Eu saí de lá logo, umas 2 horas depois, fui embora com o meu genro, porque havia também um rapaz com o Leniel, e eu fui informado que ele iria para a delegacia, porque ele era amigo do doutor Edson, e tinha conhecimento no ML, que eles iam para lá, e que o Jairinho e a Monique teriam que ir para casa, porque alguém ia lá fazer uma perícia. Aí eu falei para o Jairinho, meu filho, vou embora, eu vou embora porque você vai agora cuidar disso, né? Ele estava de chinelo, estava meio que desarrumado ainda, de chinelo de dedo, e você vai para casa porque vão fazer uma perícia lá, e depois você sai daí e vá para casa, para a gente conversar lá. Eu vi também que ele estava... Vá para casa, qual casa? A deles, na casa onde ele mora, na minha casa, lá em Bangu, na Ari Franco. O senhor falou para ele ir para a sua casa. Vai lá para casa, para nossa casa. Nesse momento, o senhor foi embora. Quando é que o senhor teve com o Jairo e a Monique novamente? Acho que no mesmo dia. Onde? Na minha casa. Eles foram para lá? Foram para lá, passaram... Não, primeiro a Monique foi para a casa dela. E o Jairinho veio aqui para casa. Mas eles se falam no telefone 50 vezes por dia, 40 vezes, para não ser exagerado, ou 10, se falando no telefone. Eu acho que no mesmo dia, se eu não me engano, eu não me recordo se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas eles, juntinhos. No mesmo dia, eles mantinham a harmonia entre ambos? Completamente harmonioso. Monique, o senhor disse a Monique dizia que ele era um príncipe. A Monique, o senhor disse que ela estava em estado de choque quando o senhor chegou no hospital. Estava. O senhor percebeu ou teve a percepção de que ela ficou nesse estado de choque até quando? Eu acho que a Monique é uma mulher muito forte.
né? As mulheres agora, a mulher é um ser superior, né? A mulher é responsável pela vida, só aí a gente já perde de 1.000 a 0. E a Monique expressa bem essa fortaleza dela. Ela é uma mulher muito forte, muito decidida, muito bem colocada. Então, eu acho que não vi ela em casa. Se ela foi lá para casa no mesmo dia, eu não tenho certeza absoluta, ou no dia seguinte, mas ela já chegou lá, como vou dizer, triste, mas consciente que aquilo era uma fatalidade e que ela devia encarar aquilo. Ela tinha uma resistência emocional muito forte. Como que o senhor ficou sabendo que a polícia passou a enxergar esse fato como um homicídio? Em que momento e de que forma o senhor teve conhecimento? Não, a polícia não enxergou isso. Quem enxergou isso foi o doutor Edson. É o único que enxergou isso. Ninguém enxergou isso. A partir de que momento o senhor teve a noção, a percepção de que o delegado responsável pela investigação passou a tratar esse caso como se fosse um homicídio? Não entendi. A partir de que momento? O senhor viu uma notícia na televisão, o senhor foi intimado, o Jairo foi intimado, a Monique foi intimada. A partir de que momento? Porque, no primeiro momento, o senhor relatou até aqui que todos estão levando como se fosse um acidente, certo? Até esse momento da ida na sua casa, pós a morte, é um acidente. Mas aí, em algum momento, a coisa muda, digamos assim, e passa a ser enxergado como um possível homicídio. Eu acho que uns 3, 4 dias depois. O senhor teve notícia, o senhor teve conhecimento disso como? Através da Monique, através do Jairo, através do delegado, através da imprensa? Não, porque eu interroguei o Jairinho, né? Jairinho, o que houve lá? Estava você, a Monique e o neném. Meu filho, já sei que não foi você. Inclusive, quando eu sou de Libra, eu não acredito nesse negócio de signo, não, mas dizem que Libra, balança, tem uma certa racionalidade em relação a equilíbrio. Não sei se isso é real, mas já li isso em algum lugar. Quando eu vi aquele problema, eu falo, meu Deus, será que eu moro com um psicopata há 40 anos e não sei? Pode acontecer, né? Eu queria dizer, inclusive, que se o Jairinho fosse culpado, eu também estaria do lado dele. Não existe outra hipótese, eu sempre estaria do lado dele. Mas eu sou estudiosinho, eu costumo estudar, eu não faço outra coisa que não seja debruçar sobre esse processo. Eu estou esses dias todos, eu não durmo. Eu durmo, você pode até anotar, eu durmo às 5 horas da manhã, acordo às 8, e não durmo. Eu li, só livro de psicopatia, eu comprei 9. Dessa moça chamada Ana Beatriz, eu comprei uns 2, parece que 2 ou 3, não tenho certeza se ela tem 3. Depois até desisti, porque ela no livro fala uma coisa e na live fala outra. Mas eu li todos. Li até o livro de serial killer, e percebi que aquilo não encaixava no Jairinho. Essa psicopatia não encaixava. Inclusive, tem um detalhe na psicopatia, bom até que se alguém puder me conteste, na psicopatia tem um detalhe que a pessoa que tem toque, toque, normalmente não é psicopata. É um dos detalhes que tira a psicopatia. Se o Jairinho, você estiver aqui, ele estiver aqui, você fizer desse copo aqui assim, ele disfarça, ele é um chato. Daqui a pouco ele bota aqui de novo. Tá, vamos lá. É porque o advogado... Não, deixa eu acabar a psicopatia. É porque o advogado do Jairo vai lhe fazer as perguntas inerentes daí. Ah, tá. Senão o senhor vai acabar sendo repetitivo, respondendo para mim. Não, mas eu quero falar tudo logo. Sim. O que eu quero saber do senhor é o seguinte. A partir do momento em que este caso, a morte do Henri, passou a ser tratada, ser vista como um possível homicídio, qual foi a postura que Monique e Jairo tiveram para encarar, digamos assim, enfrentar, responder a esse fato? Não, eles dois, isso aí é uma percepção, eu não posso afirmar que isso pode ser real, uma percepção pessoal, individual e intransferível. A percepção deles que aquilo era tão absurdo que, na verdade, eles não desenvolveram qualquer tese de defesa em relação àquilo, porque aquilo não estava dentro do pensamento deles. Eles tinham tanta convicção, como você não deixou eu falar, mas era o que eu queria dizer. Eu falei assim, Jairinho, estavam vocês 3 lá.
pai, eu estava dormindo. Eu falo, poxa, mas se não foi você, só pode ter sido. Você acredita que possa ser ela? Pai, eu estava dormindo. Ele toma 5 remédios, inclusive tem sobre prescrição médica, e eu sei que ele apaga, porque ele sentava na poltrona comigo e ficava ali, daqui a pouco ele apagava. E esses caras que tomam esse montão de remédio, não adianta chamar, Jairinho, não adianta, tem que mexer nele, ele só acorda se balançar ele. E eu mesmo levantava, ia lá, balançava ele, acordava, carregava ele até as escadas, até com medo. Então ele fala, pai, eu estava dormindo. Eu falo, meu filho, mas estão dizendo aí que isso aí foi uma agressão. Pai, eu estava dormindo. E, sinceramente, não acho que a mãe mata filho. Eu não consigo enxergar dessa forma agora. O senhor acha que a mãe não mata filho? O senhor acha que a Monique mataria o filho? Acho que não. Não é Monique. Eu acho que a mãe não mata o filho. Sim, mas eu estou perguntando a Monique. Ela mataria Pelo Henrique? comportamento dela, não. Eu estou perguntando eu quero da dizer Monique, que do Jairinho eu tenho afirmou. certeza absoluta já. Da Monique, eu acho que não. Não. Ok. A partir do momento em que vem a prisão de ambos, o senhor pode observar que eu estou fazendo de ordem cronológica. A partir do momento que vem a prisão de ambos, o senhor permanece ainda enxergando este caso como um não homicídio? A morte do Henrique como se fosse uma fatalidade? Eu tenho certeza, depois que vi os laudos, o laudo é uma vergonha para a nossa polícia do Estado do Rio de Janeiro, eu sou policial. Por quê? Porque o laudo é falso. Por quê? Porque o laudo, primeiro que o garoto vem do Lourenço Jorge. Eu sei que isso não é motivo, dizem, de você atrapalhar uma ação penal. Mas se o garoto vem do Lourenço Jorge e ele vem do Barra d'Or, é uma diferença muito grande. Se o garoto está com o pijama e a médica fala que cortou o pijama. Se o garoto tem uma bilha azul linda, todos os laudos... Aliás, eu nunca vi isso também. Eu me pedi para fazer uma pesquisa lá. Nunca houve um crime, um homicídio com 6 laudos. 6 laudos. Pesquisa onde? Não, eu fiz uma pesquisa no IML. Quantos homicídios teria? 6 laudos. 44 dias depois. O último laudo é melhor elaborado do que os primeiros. Muito mais consistente, muito mais perguntas. Só o delegado fez mais 16 perguntas. É um excelente perito, o delegado. Ele deve ser perito ou legista. Ele fez mais 16 perguntas e o perito só cedeu no final. O senhor falou muito agora aí do delegado, perito. O senhor acha que existe alguma questão pessoal entre... Não sei. Acho muito estranho, depois que a gente começa a pesquisar, que o Leniel tenha 5 apartamentos lá na Musema, inclusive o garoto ia lá para ele, tenha 5 apartamentos no Musema. O rapaz que substituiu o Jairinho na Câmara dos Vereadores é lá da Musema, foi até preso quando caiu aquele prédio. Não sei. Agora, sei que, inclusive, depois que o ministro Moro teve aquele problema com o Lula, me parece que prender a autoridade virou currículo para ascender em qualquer profissão. Aconteceu também com o Damasceno, que o nosso governador colocou ele na homicídio. Aliás, outra coisa que eu não sabia também, tem um negócio aí, um livro, Mexerico da Candinha, um negócio parecido com isso, que, inclusive... O quê? Um negócio, umas fofoca, um livro de fofoca que tem. Essa pessoa tem informação privilegiada. 2 dias depois, ela já estava com o laudo na mão. 2 dias depois, ela já estava... Que pessoa? Está no livro escrito. Nesse livro está escrito, eu li. 2 dias depois, já estava com o laudo na mão. É um livro aí de fofoca. Que... Quanto tempo levou para o senhor... E outra coisa Quanto também... tempo levou para o advogado da época que nos antecedeu, eu, doutor Hugo e doutor Braz também, quanto tempo levou com o advogado para ter acesso aos laudos? O senhor lembra? Se foi imediato, se foi rápido, se foi demorado? Demorou. Demorou? Demorou. Tem um áudio, tem um vídeo onde o Jairinho socorre o menino no boca a boca. O delegado parece até que falou que não considerou aquilo como um socorro,
Mas ele também deve ser médico legista, por isso que ele falou aquilo, porque não é possível, qualquer livro de medicina diz que a primeira providência é essa ventilação. Aí ele falou que soprou. Ele deu uma opinião pessoal. E esse vídeo, o doutor, ele escondeu o vídeo. Ele escondeu o vídeo onde o Jairinho socorria no elevador. Eu falei, meu filho, você socorreu. Pai, não lembrava. Eu estava sob efeito de remédio. Quando ela me acordou, eu não lembrava, eu não lembro agora, pai. O senhor está me falando isso agora? Eu não lembro agora que eu socorri. E o delegado se aproveitou disso, dele ter falado que não socorreu, e não mostrou o vídeo. Isso é um desaforo com a sua, uma indignidade com a sua profissão. A gente pode ter até diferenças, mas a nossa profissão a gente precisa respeitar. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Nós, quando ingressamos no caso, nós não conseguimos acessar o inquérito. A pergunta que eu lhe faço, isso eu atesto com várias petições no inquérito. Eu não sei quanto tempo. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor tinha contato e conversava, falava com o doutor advogado que nos antecedeu, que antecedeu o doutor Braz na defesa do Jairinho? Se o senhor tinha contato, ele disse para o senhor se ele teve acesso ao inquérito, acesso às informações que constavam no inquérito, ou também foram sonegadas eu confesso que eu não posso dizer isso com essa segurança que eu estou falando aqui, porque eu realmente não me recordo disso, eu não sei. Mas sei que também não teve acesso imediatamente, porque a gente discutia sempre que reivindica isso, pede aquilo. Algum pedido, alguma reivindicação foi atendida na época? Não. Cadê o áudio do elevador? Cadê o áudio? Eu acho que o doutor Braz, ele pode falar aí, eu acho que ele reivindicou algumas vezes esse áudio, esse filmezinho do elevador, e não chegou. Eu sei que esse áudio chegou um mês, 2 meses depois do fato. Para encerrar de minha parte, o senhor acredita que o que aconteceu naquela noite, para o senhor, o que aconteceu naquela noite? Jairo matou Henri, Monique matou Henri, os dois mataram Henri, ou ninguém matou Henri? Isso eu não sei, porque aí eu tinha que fazer igual o delegado, eu tinha que ter o dom da quiromância, da adivinhação, eu tinha que ser o Mr. M, porque eu não sei. Mas sei também, por alguns amigos médicos, de como é o processo da laceração hepática. Eles me disseram, a laceração hepática ela pode iniciar até um mês antes, com um tombo, até com um cinto de segurança do automóvel, pode iniciar uma laceração hepática, que começa pequenininha, né? E aí, depois disso, não sabe, o garoto começa a passar mal, a vomitar, a ter um problema aqui, um problema ali, né? E até eles diziam desculpa, não, ele fica nervoso, ele chora, ele vomita. Nunca vi isso, mas tem esse histórico. Mas o médico, uns amigos médicos dizem que essa laceração ela pode ficar aqui e ir crescendo. Agora imagine, doutor, como é seu nome? Tiago Minagia. Doutor Tiago, imagine chegar um menino no hospital e for enfermeiros lá nos garotos, 3 ou 4, disse que tinha um grandão, eu não vi, e 4 médicas, e eles começam um processo de massagem cardíaca. Num corpinho desse tamaninho assim, sabe quantas vezes eles fizeram esse movimento? Sabe? 12 mil vezes. De 10 a 12 mil vezes. De onde o senhor tirou esse número? Não, mas eu fui estudar. Medicina é legal, está no livro, pode pegar aí. É 100 por 20, isso está no livro. De 10 a 12 mil vezes eles ficaram no garoto, além de 8 injeções de adrenalina, além de 2 intubações, que, por milagre, não quebrou um dente, não quebrou uma costela, uma habilidade dessas médicas, e apesar de não serem especialistas. E as médicas afirmam que não tinha lesão no garoto. Como é que sai sem lesão, sem causa-morte, vai para o ML e volta com 23 lesões? Alguém está mentindo, ou as médicas ou os peritos. Como é que pode isso? Não tinha lesão.
Eles dizem isso. Ah, tinha umas equimoses. Se você pegar a máquina, a maca também lá do ML, você vai ver um montão de buraco que é compatível com o que elas falam também, de 1 milímetro, 2 milímetros. Mais de 10 mil massagens num garoto de 4 anos com um corpinho desse tamanho. Lesão não tinha. Outra coisa, não existe foto do garoto daqui para baixo. Só existe daqui para cima ou de costa. Por que será? Por que será que não tem... Por que deveria ter outros tipos de foto de outras partes do corpo? Porque a lação hepática é aqui, no fígado. Né? A foto daqui para cá, não interessa. Diz que tinha uma ferida aqui, é só ver o elevador que você não vê. Você vê na foto, não tem nada aqui, disseram que abriu o crânio. Isso eu não entendo. Mas aqui, a lação hepática é aqui. Então, a gente tem que ter aqui ou o garoto costurado, ou aberto. Dizem lá que o procedimento é antes, durante e depois, que tem que ter foto. Mas, se o perito também tem fé pública em todo o território nacional, que eu falo, ó, o perito pode falar isso, que essa é a verdade dele. Se é assim que funciona, porque a foto não apareceu até agora. Aliás, o negócio de sumir as coisas nesse inquérito é normal, porque sumiu um vídeo com o Jairinho socorrendo quase 2 meses, quer dizer que não ter foto também não chega a ser absurdo, não. Excelência, defesa de Monique sem mais. Defesa de Jairo. Posso fazer? Eu vou passar aqui para o meu colega de bancada, porque o doutor Tiago Menagé praticamente subtraiu todas as minhas perguntas. Acho que ele pegou um questionário que estava aqui na minha mesa, não é possível. Mas eu vou passar aqui para o Gabriel fazer alguma observação. Boa tarde, Coronel Jairo. Boa tarde. No dia da morte do menino, que o senhor esteve no hospital, o senhor chegou no hospital acompanhado de quem? Como que o senhor foi até o hospital? O Júlio, meu genro, que estava em casa, ele foi dirigindo para mim. Esse fato também aí é bom, até que eu gostaria até de pedir permissão a Vossa Excelência para poder esclarecer isso, porque ele sabe que eu estava cheio de segurança. Nunca andei com segurança, não tenho carro blindado, nunca usei arma. Eu sou o miliciano mais brabo do Rio de Janeiro. Não uso arma, moro na beira da estrada, não tenho segurança, não tenho carro blindado. Paro lá no pagode, 2 horas da manhã, dirigindo o meu carro, e dá assalto, ainda canto lá na banda. Ainda canto lá. Jairinho canta muito mais que eu. Mas eu vou lá e canto também. Coronel, voltando ao momento do hospital, o senhor chegou, então, com quem mesmo? O senhor pode repetir? Hein? O senhor chegou com quem no hospital? Com Júlio Andrade, que é o Júlio meu... Andrade. Que viu também o menino, o corpo do menino. Aliás, eu quero até deixar claro que se tiver lesão daqui para baixo, eu não posso dizer nada porque estava coberto. Daqui para cima, eu afirmo que não tem. E o Leniel viu, e a Monique viu, e a Cristiane viu, e os enfermeiros viram, e os médicos viram. Não tinha nenhuma lesão, nem equimose. Só para que fique registrado. Não é verdade isso. Só para que fique registrado, o senhor está fazendo gestos aí. Daqui para cima, daqui para baixo, aonde? Na cintura? Aqui, ó. Daqui para baixo, eu não vi. Eu não vi. Como não vi também as costas. Mas na frente, o corpo dele é muito branquinho, ele é muito bonito, ele. Nem na face, nem no rosto, nem no corpo. É mentira. Ele não tinha nenhuma lesão. Então o senhor... E não fui eu só que vi. A Cristiane viu, o Leniel viu, a Monique viu, os médicos viram, e depois vai lá para o ML e volta com 23 lesões, e assim mesmo no 6º laudo, hein? No 6º. Então o senhor chegou acompanhado de uma única pessoa no hospital, correto? É do meu genro. Do seu genro. O senhor não esteve em momento nenhum com qualquer segurança, qualquer Eu outra não uso pessoa? segurança, eu nunca tive segurança, eu ando sozinho no meu carro, meus filhos também andam sozinhos. Meu segurança é Jesus Cristo. Eu não preciso de segurança. Isso é mentira, nunca andei com segurança. Aliás, tem umas coisas assim sensacionais nesse negócio. O Coronel Jairo é da milícia.
Pô, teve a CPI da milícia, eu queria até reivindicar a Vossa Excelência que recebesse essa CPI feita pelo deputado agora federal, Marcelo Freixo. Tem 1.316 denúncias, 290 indiciados. Ninguém colocou meu nome. Não tem meu nome na CPI das milícias, os jornais sempre dizem isso. Não tem meu nome na CPI das milícias. Gostaria até que convocasse, mesmo ele sendo da oposição, né, lá no parlamento, eu tenho certeza, porque ele, no início, quando houve o problema, ele ligou para a minha secretária, para a Cris, e falou, olha, avisa aí que para o Coronel Jairo eu deponho, pode botar meu nome. Porque na CPI não tinha. Tem algumas coisas que são uma maluquice. Tem um envolvimento aqui do deputado com a FETransport. Eu assinei a CPI da FETransport. Não tem cara mais brabo do que eu, mais valente. Eu assinei a CPI da FETransport para investigar os deputados e as empresas de ônibus. Eu não sei como é. Tem coisas assim. E a mesma coisa é nesse caso do neném. O delegado, eu queria perguntar a ele de onde ele tirou essa autoria. Da onde ele arrumou essa autoria? Se ele pudesse dizer, a autoria é isso por causa... Aí eles foram buscar, doutor Braz, umas namoradas do Jairinho. Buscou duas meninas que ficaram frustradas, né? Que namorou o Jairinho mesmo há 11 anos atrás, depois que o Henri morreu, depois que a história está montada, ô Gabriel, desculpe, eles arrumaram um problema lá. Só que eu tenho também 4 meninas que ele namorou com filhos, e eles não chamaram. Que fica pedindo para depor, inclusive a doutora Daniela, né? O depor, a senhora tem carta dela dizendo, eu tenho um filho e você me tratou bem. Ele foi lá estudar a vida pregressa no inquérito, pelo que eu li. Ele tinha que ir lá na Câmara dos Vereadores, perguntar como é que era o Jairinho, para os funcionários, para os vereadores, perguntava na oposição, como é o Jairinho? Tem até um advogado aqui, eu não vou me reservar o direito de não falar o nome, que ele chegou a dizer, numa conversa, o Jairinho não mata nenhuma mosca. Ele chegou a dizer isso numa conversa. Sabem por quê? Porque conhecem o comportamento dele. O comportamento dele é público. Essa campanha que está fazendo é um absurdo. O Jairinho é doce. O Jairinho nunca encostou um dedo num filho. O Jairinho é apaixonado pelos sobrinhos. Tiveram a covardia de dizer que ele agredia. A Thalita mata ele se encostar um dedo no Theo, e eu também. Diz que ele bateu na filha dele, que é a razão da vida dele. Eles não sabem o que é um amor de verdade, eles não sabem. Eles estão acostumados sempre com contatos formais. O amor é muito difícil, mas pode ter certeza que lá no meu lar, na minha casa, doutor Gabriel, tem uma coisa chamada amor, e que nós temos para dar e vender, e todos sabem. Tenho 30 testemunhas em Mangaratiba desse menino pulando no colo. Eu tenho testemunha da Monique, pulando no colo do Jairinho em Mangaratiba, no Réveillon e no Carnaval. Isso é uma covardia. Isso não se faz com um médico, com 5 mandatos, eleito pelo voto popular. Líder do governo Eduardo, líder do governo Crivella, líder do governo Eduardo de novo. Será que é sorte ou é competência? Ou é respeito dos colegas? 5 mandatos seguidos. Não é fácil. Vai lá ver na história da Zona Oeste algum deputado, algum vereador que tenha 5 mandatos seguidos. Tem até gente que tem mais, mas ganhou 2, perdeu 1. Ganhou 3, perdeu 1. Isso é uma covardia. Isso é uma autopromoção para se promover às custas de um político respeitado. Faça uma pesquisa. Vai lá na Câmara. Pergunta à oposição. Pergunta à oposição a ele. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que o mais que vão ouvir lá é que o Jairinho é um homem doce, do jeito que ele foi formado, do jeito que ele foi criado. Lá em casa, doutora Excelência, ele foi criado na poesia. Eu sou o Coronel Jairo, mas eu sou poeta. Eu sou escrito. Vossa Excelência canta as minhas músicas. Eu tenho músicas gravadas.
Vossa Excelência, agora do Natal, vai ouvir uma música minha, gravada pelo Negritude, pelo Papo 10. Ele foi criado no ambiente de poeta. Ele tem uma poesia que eu dediquei a ele, a minha filha também tem. Eu tenho um livro chamado Pedaços de Vida. Agora, é lógico que eu não posso afrouxar, eu sou o Coronel Jairo. Coronel que não anda com segurança, que não tem carro blindado. Nunca andei com segurança, ando sozinho. E aí, fazem esse drama todo. Só que a minha caixa é grossa. Mas não façam isso com o meu filho. Ele não merece isso. Pesquisem ele. Pesquisem o Jairinho vereador, pesquisem o Jairinho pai, pesquisem o Jairinho filho. Pesquisem. Pergunta a ela. Pergunta a Monique como ele é. Pergunta a ela o tratamento que ele dava ao filho dela, que colocou no melhor colégio, que colocou na natação. Esse rapaz, esse menino que está aí na imprensa, que quer ser candidato a político, por isso que ele está fazendo essa balela toda, esse rapaz, nós temos depoimentos, Excelência, do pai da Monique falando que ele nunca foi um pai presente, da mãe da Monique falando que ele nunca foi, está escrito, foi eles que falaram, não fui eu que falando, da Monique falando, ele nunca foi um pai presente, eu criava meu filho sozinho. É mentira dele, que é um pai amoroso. É uma covardia. Eu não sei como ele não tem vergonha. Se ele visse alguma agressão lá, porque ele estava lá, ele chegou do nosso lado lá, se ele visse alguma agressão do corpo, ele faria uma festa, porque ele adora, ele é LPM, louco pela mídia. Ele não pode ver o microfone. Não é assim que se elege. Se elege com trabalho, com dignidade, com história para contar. Faça uma pesquisa. Não, mas quem está perguntando é ele, não é? Doutor, o senhor quer sentar aqui? É. O senhor quer sentar aqui? Aí eu não... Por favor. Por favor. Quem que pergunta? Ele, agora me confundi. Não era o Gabriel? Pode seguir, coronel. O pai do garoto diz que eu sou miliciano e não prova. Doutor, o senhor tem mais alguma pergunta? Não, Excelência, sem mais perguntas. Ok, Era Ministério... só para que ele pudesse continuar a explanação dele, já que foi... Não, ele devidamente terminou já. oportuno. Não, ele estava falando e foi interrompido, Excelência. Sim, mas ele já falou tudo que ele tinha que falar. Já ouvimos, já deu para captar a essência do que ele tinha para falar, né? Coronel, tem mais alguma coisa a completar da pergunta que foi feita ao senhor? Numa frase, por favor, coronel. Pois não. Numa frase, pois por não, favor. Excelência. O que eu quero dizer é o seguinte. É muito difícil conviver com uma injustiça. Eu espero que o meu país, o meu Brasil aqui, faça justiça. A gente não pode deixar 2 inocentes presos sem qualquer prova. É uma covardia isso. É só, doutor. Sem mais perguntas, Excelência. Ministério Público. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor tem a dizer sobre alguma perseguição contra a sua família? Porque o senhor é um político de muitos anos, depois da carreira militar. Eu estou correto? Correto. E o seu filho é um político de muitos anos também. Também. E o senhor alega que ele está sofrendo uma injustiça. Além do fato lá do Leniel, que o senhor acabou de dizer, que está colado com a milícia do Muzema, provavelmente... Não, não disse isso. Não é Provavelmente. verdade. Não disse isso, Excelência. Não Tá disse. bom, mas que tem interesses, alguém da Não, Muzema. eu falei que ele tem 5 apartamentos do Muzema porque é ele que disse. Está aí na mídia. O que eu sei O disso senhor é da sabe mídia. de algum grupo que persegue vocês? Não. Não. O senhor tentou alguma influência política para beneficiar seu filho? Como é que tem beneficiar um filho quando a injustiça é clara? Quando a gente vê que... Eu queria que perguntasse ao delegado aqui, ninguém me perguntou ao delegado, doutor, onde o senhor arrumou esse homicídio? Onde? Como? Cadê a materialidade? Não vai dizer que são os laudos. Os laudos são falsos. Os laudos são falsos.
Qualquer um leigo que lê vai ver. Calma, Cadê a volta matéria? a minha pergunta Eu estou aí. calmo, doutor, eu estou calmo. Mas Eu falo assim porque a minha formação Não tem é essa. problema. Eu quero até pedir desculpas se eu estou falando num tom mais alto, mas... Não, mas eu digo calmo que o senhor está desviando O senhor também da não minha vai me pergunta. inibir, porque senão eu vou ficar aqui assim. Sim, tá bom, tá, não vou conseguir. Por que eu que o senhor falo acha, assim mesmo. Por que o senhor acha que eu vou querer inibir o senhor? Não, mas porque eu estou falando, não, calma, não sei o que, eu estou calmo, não estou Sim, mas nervoso, calma não. para o senhor conseguir- Já fizeram comigo, tinha que falar, a razão da minha vida senhor está preso lá 8 o senhor meses consegue ouvir de também, forma além de falar? inocente. O senhor consegue ouvir além de falar. Então, quando eu peço calma para o senhor, é para o senhor entender o que Meu eu ouvido pergunto. também é seletivo. Então, se é seletivo, o senhor precisa de algum aparelho, a gente busca? Não, ou preciso que qualquer as coisa? coisas sejam importantes e Sim, sejam então- respondíveis. Então, o senhor consegue escutar o que eu digo? Não, pra escutar falar? consigo. Certo. O senhor não consegue atribuir nenhuma perseguição à sua família de algum grupo? Não consigo. Não. O senhor, eu perguntei se tentou politicamente influenciar alguém a favor do seu filho. Não. Não. O senhor tem formação jurídica? O senhor é Tenho. advogado? Tenho, sou bacharel em Direito. O senhor está defendendo o seu filho também? Não, o senhor é testemunha. Não. Tá. Me diz uma coisa, como é que você conseguiu ir lá na carceragem visitar seu filho hoje antes da audiência? Esse problema eu não posso Eu responder. autorizei, doutor. Eu autorizei. Essa é a minha pergunta. Eu não sei. Sim. E quero agradecer muito, porque há 8 meses que eu não vejo o meu filho. Queria agradecer, se foi Vossa Excelência, muito obrigado. O senhor não vai visitar? Não vou visitar, ele tem medo que eu infarte. Na hora de ir embora, falar tchau, filho. A relação é de amor, doutor. Certo. Vossa Excelência conhece essa parte de amor, de verdade. Falando... O senhor falou que ele foi criado num ambiente de poesia, num ambiente de arte. De poesia, Mas por que o senhor... de música. Sim. Por que o senhor está associando a arte ao fato dele não ter cometido um crime, por exemplo? Não, o fato dele não ter cometido o crime, eu tenho certeza absoluta. Não estou atribuindo a arte. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou atribuindo pelos fatos, pelas provas. Se Vossa Excelência me disser, olha, eu estava lá, eu promotor, se Vossa Excelência está lá, o doutor Antenor, a menina do Globo estava lá e viu, aí eu vou ficar quieto. Vocês viram, aí o que eu posso fazer? Então, eu não estou atribuindo, eu estou falando do ambiente que ele foi formado, foi forjado. O Jairim nunca ficou reprovado no colégio, era da turma especial do Pentágono. Passou para a Faculdade de Medicina em 2º lugar. Quando se formou, o reitor disse que ele ia dar aula lá na faculdade, lamentavelmente, colocamos ele na política. Até por causa do próprio grupo. Então, eu não falei isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, o lar que ele foi formado é de poesia. Eu sou poeta. Se me der um papel aí agora, faço uma poesia para Vossa Excelência. Já que o senhor é tão estudioso... Não sou estudioso, eu sou curioso. O senhor não falou que estuda? Não, estudo porque sou curioso. Tá. Já leu a história do Hitler? Sabe que ele também era um artista, um pintor? Já li a história já li do Hitler, de Stalin. Certo. Continuando aqui. De Sócrates. O senhor teve contato com depoimento de pessoas que disseram que ele teria agredido o Henri antes desse dia do óbito? Nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém disse isso. Esse assunto foi plantado na imprensa pelo doutor Edson. É o que eu sei. E as testemunhas anteriores, segundo o senhor, portanto, também foram plantadas? Eu não sei Depoimentos quais de são os testemunhas anteriores. Se Vossa Excelência me disser. Tá, as que estão descritas ali em outras denúncias. O senhor sabe que ele está respondendo outros crimes ou não? Sei. Já teve contato com essas denúncias? Já que o senhor lê sobre Já esse processo? tive, algumas tive. Então, o senhor sabe o que eu estou falando. Dessas agressões anteriores que ele está sendo acusado. Se ele é inocente ou não estou falando isso. Os processos vão provar. Então, o senhor teve contato com essas denúncias? Tive. E o senhor atribui também a uma armação da Polícia Civil contra o seu filho, ou você pesquisou essas outras agressões? Isso é Vossa Excelência que está dizendo. Eu não disse isso também, que o senhor me perguntou se tinha grupos que me perseguiam, e eu fui bem claro dizendo que não sei de grupos que me perseguiam. O senhor agora está colocando a Polícia Civil me perseguindo. E isso me chega até
esse seu esclarecimento já me remete a alguns detalhes. O senhor até está me ajudando, porque o senhor perguntou, eu disse que não. Já que o senhor perguntou se tem alguém da Polícia Civil, eu acho que tem uma perseguição do... Não sei qual é o motivo, mas, às vezes, até por causa da ascensão profissional. Eu dei o exemplo aqui que, depois que o ministro Moro, o doutor Moro, juiz, foi ministro da Justiça, né, porque prendeu lá o Lula, parece que isso virou currículo. Prender autoridades agora é uma festa, inclusive, contra a Constituição. Né? Inclusive, contra a Constituição. Posso dar até exemplo, se quiser. O senhor constituiu defesa... O senhor que contratou as defesas do seu filho ou foi ele próprio? Foi ele próprio. Sabe se o pedido de liberdade dele foi discutido em Brasília? Já que o senhor não está lendo esse processo sempre? Não sei se foi discutido em Brasília. Acho Não que tem... sabe. Não sei, pedi até o auxílio ao doutor Braz, eu não Qual a sei. pertinência dessa pergunta? Vamos voltar aqui. O senhor falou que o seu filho foi líder, tanto do Eduardo quanto do Crivella, além de ter 5 mandatos consecutivos. O senhor acompanha a política? Quem está me perguntando? O senhor acompanha a política? Isso não Na senhor medida do não, seu Senhor Coronel, o senhor responde as perguntas aqui, o senhor não formula Sim, senhora, perguntas. sim, senhora. Mas Sabe isso é dizer, fato. certo? Sabe dizer por que o seu filho foi impeachmentado? Aqui. O seu filho, ele exerce ainda o mandato? Ou foi Não. cassado? Foi cassado. Sabe o placar? Sei, inclusive, que foi uma falha constitucional. Vossa Excelência também tem estudo para isso. Se consultar em que artigo que ele foi cassado, a gente vê que isso é outra injustiça. E essa dá para provar. No aspecto político, ele teve algum voto ao seu O favor? aspecto político não é de acordo com a Constituição, né? Ele teve A algum Constituição voto a é favor? fria, a lei é gélida. O senhor, deixa eu te falar. Eu estou perguntando, o senhor está desviando a Não, o resposta. senhor está conjecturando. O senhor sabe se ele teve algum voto a favor no julgamento político que ele teve? Não, o único que não votou, se eu não me engano, foi o doutor Gilberto. Eu não... Dos que votaram, algum voto a favor do seu filho? Não, não. Todos contra? Todos juntos com a mídia. Muito obrigado. Assistência. Coronel Jairo, Já. boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Coronel Jairo, eu até em respeito a toda a situação, em respeito à consideração de pai, ali antes mesmo do senhor sentar aí, eu falei, bem, eu vou moderar as perguntas, ser bem objetivo, em respeito a toda a situação, enfim. Mas após ver o senhor fazer tudo essa sua fala aí, e o senhor tem que fazer, porque é seu filho, eu me sinto realmente na obrigação e vou ter que fazer alguns questionamentos. De antemão, eu já deixo o senhor bem à vontade, eu não tenho problema em relação à audição, o senhor pode falar alto sem problema nenhum, até porque ambos somos coronéis, eu também sou um coronel do Exército, da Brigada Paraquedista, já na reserva, e atualmente advogado criminalista, então não tem nenhum problema de milindre, de constrangimento, a gente está para a guerra. Estou reparando o tom. Perfeito, perfeito. Eu gostaria, se o senhor tem condição de me descrever, qual é a roupa que a Monique compareceu ao enterro? Não fui ao enterro. Pois é. O senhor não foi ao enterro? Não. Então eu vou dizer para o senhor. Vem cá, você vai me interromper? Conversa com excelência. É ele que tem que dizer para o senhor. Tá bom. Se souber. O senhor sabe me dizer se ela foi... Não tem problema, não. O senhor sabe me dizer se ela foi comparecer ao enterro com uma bota de paquita até o joelho? Não sei. Não sabe? Eu não fui ao enterro. O senhor sabe me dizer se ela compareceu com uma corrente de ouro no pescoço mais pesada que seu copo? Ele já disse que não foi ao enterro, doutor.
Ah, A pergunta é se ele Pra viu ficar na registrado. televisão. não foi, né? Tá bom. Pois é, vocês querem conduzir o tempo todo, né? Mas não vão me conduzir, meu querido. Não vão me Pronto, conduzir. acabou a conversa. O senhor, em algum momento, tentou interferir nas investigações? Ele já respondeu essa pergunta, quando falou se ele usou a influência política dele. Ele disse que não. Ao que o senhor atribui essa fala da mídia, dizendo que a família Jair coage as testemunhas? A mídia também disse que eu sou miliciano. Porque o senhor respondeu a um processo no Batã, por isso que a mídia fala isso. Nunca fui nessa favela, e já está provado isso. Sim. Meu nome não consta em lugar nenhum. Sim. Da favela do Batã. Excelência. Então, olha Excelência, só, pela ao que o ordem, não senhor tem nenhum- atribui? Essa foi a pergunta. Ao que o senhor atribui? A mídia é assim, doutora. Vossa Excelência sabe que a mídia fala o que quer. Se alguém disser aqui que a mídia só fala a verdade, vai estar mentindo também. É como exatamente como ele me perguntou, quando disseram que eu sou miliciano. Prenderam 01, 02, 03, 04, 05, 06, lá na milícia do Batã. Prenderam os 6 milicianos que eram o chefe, e eles antes diziam que eu era o chefe. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse lá da milícia, seria o 01, não seria o 09. Então, é uma pergunta, viu, coronel? Inócua e sem propósito, não atinge a mim. A mídia falar isso é normal. Como a mídia faz? Vossa Excelência sabe como é que a mídia faz. Eu só discordo do inócua, do senhor, já que o senhor colocou, porque eu também sou residente naquela área de Bangu e conheço bem há mais de 30 anos e sei como é que as coisas funcionam lá. Então, eu entendo muito bem por que o senhor anda sem segurança, eu entendo tudo isso. Não, eu aí. não ando com segurança. Anda sem Excelência, segurança. nós teremos Sem? perguntas ou só especulações? Eu gostaria de saber do senhor, o senhor falou ali que o senhor tomou conhecimento que foi por intermédio do doutor Leniel Borel, que a criança estava com problema cardíaco. Eu vou alertar o senhor que isso não estava no processo. Essa fala foi da Monique. O senhor tinha conhecimento disso? Em nenhum momento... Da onde o senhor tirou que o Leniel Borel... Eu disse... ouvi. Ele já falou. Foi Eu o ouvi Leniel, lá, ele ouviu o na Leniel. sala de estar do Barrador. Eu ouvi. Não falou para mim, não. Falou perto de mim. Falou isso já. Doutor, Excelência, só um minuto. O doutor advogado fez uma afirmação agora que essa fala é da Monique. O senhor tem como apontar nos autos onde está essa fala dela? Não, Depois o senhor olha lê e só. veja lá. O senhor lê e veja. Ninguém quer saber se ele botou essa... A fala. testemunha já falou que ouviu do Leniel. Acabou. É isso que eu quero Acabou. requerer, Vossa Excelência. Então corta, Acabou. porque senão... Não, pela ordem. O doutor Minegeli sempre quer aparecer muito, Excelência, pela ordem. Eu quero fazer minha fala aqui. Doutores, por favor, né? Pelo amor de Deus, vocês são interromper, profissionais. pelo amor de Deus. Parece que não são. Pelo amor de Deus, os senhores já notaram que os senhores estão aparecendo pelas deficiências? Ninguém percebeu isso ainda, não? Por favor. Quero fazer o meu questionamento, gostaria de não ser interrompido, por favor. O senhor falou que o senhor criou toda a sua família com muito amor, com muito carinho, eu acredito. E também acredito nas lesões lá no hospital. Realmente a criança não tinha lesões nessa parte da frente equimose. As equimoses estavam na parte superior pubiana e nos braços. Não estava. Eu pergunto ao senhor, da onde surgiu essas 23 lesões no ML? Queria perguntar ao doutor Damasceno. Não, A minha pergunta aqui, desde o início, desde o meu introito, que eu pergunto, eu também gostaria de A saber. resposta, então, seria que o senhor acha que isso tudo é lulo, que é tudo fake, é isso? A resposta do senhor é para o senhor responder a pergunta dele. De onde que não o sei senhor de acha onde que ele- saíram as lesões apontadas pelo IML? Não sei. No corpo do menino não estava, porque eu estava lá. Essas lesões, eu tenho até no meu celular ali, elas estão tipificadas, elas estão bem materializadas no corpo, com 23 pontinhos, e cada lesão. São lesões em diferentes partes do corpo, na cabeça. Então, eu gostaria de saber, já que o senhor afirmou aqui que a criança não tinha nada... Não tinha nenhuma lesão, exceto
uma arranhadura no nariz, que a gente pode comprovar que foi por procedimento médico, porque no áudio que estava sumido, que apareceu muito tempo depois, não tem a lesão no nariz. Aquela lesão é... E outra coisa, essas 23 lesões, se prestar bem atenção, vai ver que tem pelo menos 3, 6, 9 de origem pós-mortem e de procedimento hospitalar. Se pegar aí, deve estar por aí. Isso aí eu discuti isso com um perito sobre essas lesões e sei que eles mesmos do ML escreveram lesão pós-morte. Porque o próprio perito... Há sinais de tortura e maus-tratos? O perito é periptório. Não. Coronel Jairo. Foi ele que respondeu, do ML. O Coronel Jairo, Pois não. Só para frisar bem, eu perguntei da onde o senhor tirou a conclusão que essas 23 lesões foram plantadas, foram inventadas. O senhor não falou isso, mas deu a entender. Quero saber da onde, qual o entendimento que o senhor tem dessas 23 lesões, como é que elas surgiram no corpo da criança? Mas eu não sei, eu tenho certeza. O senhor faz uma afirmação de uma forma e não consegue responder o que o senhor afirma. Não entendi isso. Não vou encontrar, não. Por favor, o senhor não me interrompa. Mas eu não entendi, então. O senhor não entendi? Perdão. Eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. gentileza. Eu vou perguntar de novo. O senhor foi categórico e afirmativo, o senhor fez uma explanação toda aqui. A criança, coitada, a criança morreu, ninguém sabe por que ela morreu, porque o casal é maravilhoso. Morreu de quê? O casal é maravilhoso. Aí o senhor me diz que a criança foi lá Excelência, e não não tá tendo apresentou. perguntas, cinismo, Excelência. por favor, cinismo não. De vocês, não. Eu posso até admitir da testemunha, mas de vocês, não. Não há perguntas. Desculpa, excelência, desculpa, excelência. O que eu quero saber, Coronel Jairo, da onde surgiram as 23 lesões, ao seu ver? Não é o coronel quem tem que responder essa pergunta, Excelência. Está respondendo por ele? Não. Deixa ele Eu tô responder. impugnando a sua pergunta. Deixa ele responder. Eu estou impugnando a sua pergunta. Deixa ele responder. Pondere com a juíza. Deixa ele responder. Responde como o senhor entende que deve responder e nós vamos parar com a consulta pericial, porque o coronel Jairo não é perito. Então, vamos lá. Responda. Eu quero dizer para Vossa Excelência que é a pergunta que eu tenho feito há 8 meses, porque é isso que mantém o meu filho preso lá. Um médico, vereador com 5 mandatos. Aliás, a gente devia até preservar isso. Eu queria saber também aonde o doutor Edson arrumou 23 lesões. Aonde? Eu também não sei. Eu não sei por que tem 23 lesões, porque eu, a Cristiane, a secretária, o irmão da Monique, a Monique do meu lado viu que não tinha lesões. Ela viu, ela estava do meu lado. Eu estava segurando a mão do garoto e com a mão no coração dele orando. Não tinha nenhuma lesão. Eu não estou dizendo, não, eu estou afirmando. Coronel, eu vou para a minha última pergunta para o Pois senhor. não. O senhor aqui, várias vezes aqui, o senhor teceu o nome da senhora Cristiane, que, aliás, vai ser ouvida aqui também. E eu vejo que o senhor tem um grande apreço, um grande carinho. Quem é a Cristiane na sua família? É funcionária ela, sua? A Cristiane não é funcionária. A Cristiane trabalhou comigo 30 anos. Trabalhou comigo 30 anos. E depois, quando o Jairinho se elegeu agora no último mandato, ela foi trabalhar com o Jairinho. Então, a Cristiane é uma pessoa da minha mais alta confiança, uma pessoa com uma capacidade de trabalho espetacular. Pouquíssimas pessoas têm a capacidade de trabalho da Cristiane, é de absoluta confiança e de uma dignidade ímpar. A Cristiane foi a minha secretária, tem o meu apreço, o apreço da minha família, tem o meu amor, o amor do meu filho, o amor da minha esposa, o amor da minha filha, porque é irrepreensível como funcionária, é uma pessoa digna de, em qualquer momento, em qualquer lugar, ser elogiada pela sua eficiência. Eu já ia finalizar, mas como o senhor abriu um outro lequezinho, então eu vou me permitir só fazer mais uma pergunta. E eu fiz essa pergunta, coronel, porque em todo esse processo, e eu estou nele desde o início, desde o inquérito, e eu acompanho, eu estudo também, eu li todas aquelas telas printadas, e eu percebi que em diversas situações, o ex-vereador Jairinho, nosso acusado, ele orienta a Cristiane para que
intervisse e orientasse algumas das testemunhas. O senhor tem conhecimento disso? Ela é capaz de manipular alguém? Não, Cristiane? não é. Isso também não é verdade. Não é verdade. O vereador Jairinho não manipula a Cristiane com esse sentido. Nem o vereador, nem o deputado Coronel Jairo. Só para não é, que não fique dúvida. não Para é. que não fique Deixa eu dúvida. responder a pergunta. Só que tu fez uma colocação aí que talvez a pergunta tenha sido mal interpretada. Eu não disse que ela manipulava. Eu afirmei que a Cristiane, ao longo de todo o processo, ela é orientada pelo ex-vereador Jairinho a fazer interlocuções com as testemunhas e prepará-las. Perguntei ao senhor se o senhor entende que isso é uma forma de manipulação. Não é, não entendo dessa forma. Ela é a secretária do Jairinho e colocou a Cristiane à disposição para que cuidasse, porque a vida toda ela cuidou dos enterros, da campanha, ela cuidou da parte da saúde. Então, ela é a pessoa que tem esse tipo de contato. E quero dizer para Vossa Excelência que ela ajudou muito, Leniel, e o senhor vai saber disso. Muito. Coronel, muito obrigado pelo questionamento e desculpe se eu fui incisivo, mas é o meu papel. Quem é você? Eu faço parte também da ciência de acusação, Olha, o microfone na perpendicular. Não está ouvindo? Gente, técnica, please. Resolve aqui o problema. Mas está funcionando. Está ligado. Eu também faço parte da ciência da acusação, entretanto, o doutor tem a linha de perguntas dele. Não, está sem som. Eu tenho a minha concepção... Pedindo para aumentar. Não tem como... Eu vou gritar, excelência. Moisés... Não estou falando com o senhor, não. Estou falando com a técnica. Moisés... Não, é porque eles estão achando que está baixo. Eles estão ouvindo ele. Não, eu estou falando... Eu não sei se era o tom de voz dele ou o meu, no caso. E aí, agora melhorou ou não? Não? Está com um pouco som aqui, tem que aumentar aqui. Espera aí, está tocando. Vai descer. Um instantinho. Para aí. Não, o meu tá beleza. Não, é o do advogado. Daquele jeito, não. São esses... Não, o dele está ótimo. Todo mundo está ouvindo a testemunha? A testemunha, todo mundo... são esses microfones, assim. Estão ouvindo agora? Tá, agora Não? acho que foi. Vê esse. Não, esse aqui foi, excelência. Não. Esse aqui foi. Está ouvindo esse aqui? Foi. Senhor Jairo, como eu estava falando, se o senhor me perguntou quem sou eu, sou Igor Carvalho, sou advogado criminalista e sou assistente de acusação, embora o doutor Ailton tenha a concepção dele, a forma de perguntar, eu tenho as minhas e a minha forma de perguntar. O senhor fez algumas considerações a respeito do doutor Edson, em determinado momento falou a respeito do Leniel, que o Leniel teria imóveis na Musema e fez um link com o Leniel, com o vereador que sucedeu ao Jairo, falando que não o vereador... Não fiz. O senhor não falou isso? Não, falei, mas não fiz esse link do Leniel, até porque eu não sei disso, com o vereador que assumiu o mandato do Jairinho. Eu disse a história. O Leniel saiu na imprensa, eu não tenho nem certeza disso. Tá, mas qual o contexto que o senhor empregou a isso? Posso, assim, porque... posso acabar? Sim. Eu falei aqui que o Leniel declarou na imprensa que tinha 5 apartamentos, a Monique também declarou, 5 apartamentos, parece que a metade até dela, na Musema,
A Muzema, todo mundo sabe que é um lugar que você compra sem escritura, sem contrato de compra e venda. Todo mundo sabe disso. Sim. Ele tinha 5 apartamentos, inclusive ele usava, ele levava até de vez em quando não levava para o recreio, ele levava o neném lá para esse apartamento. Tá, mas qual... Isso está escrito, eu vou chegar lá. Aí eu disse o seguinte, inclusive, por coincidência, o vereador que assumiu o mandato na vaga, que é o suplente do Jairim, é lá da Muzema. Eu esqueci o nome dele, se alguém lembrar o nome dele, eu esqueci o nome dele. É lá da Muzema, que, inclusive, esteve envolvido naquele apartamento, naqueles apartamentos que caíram. Ele esteve envolvido lá, acho que... Então, o senhor acha que isso que está acontecendo com o filho do senhor tem alguma coisa a ver com essa... Não acho nada. Eu passei... veja bem, quem investiga é o delegado. O Poder Judiciário, inclusive, está perdendo até o protagonismo, justamente por causa disso. É por isso que o Ministério Público agora tem GAECOS, força-tarefa, porque tem coisas que são constitucionalmente de função da Polícia Civil, que começa a perder o protagonismo, porque a gente não consegue descobrir quem matou a Marielle, daqui a pouco a gente lê daquele MC que vem, né? Daqui a pouco dizem que foi ele, aí daqui a pouco vem no jornal que está inocentado. Então, eles ainda não conseguiram, tem coisas que eles não conseguem, e aí a força-tarefa, os GAECOS, começam a tomar posição que é constitucionalmente da Polícia Civil. Então, eu quis dizer isso, só para o senhor entender. Eu não quis fazer link da Muzema com o Leniel. Eu não disse isso, eu só disse que ele declarou que possui 5 apartamentos, e o link que você está chamando seria exatamente esse, de que, por coincidência, porque eu só posso dizer isso, quem assumiu o mandato foi um suplente da Muzema. Inclusive, o nome dele, político, é não sei o que da Muzema. Eu esqueci o nome agora. Ele é conhecido politicamente como... eu esqueci o primeiro nome, me perdoa, mas, assim, fulano da Muzema. É assim que ele é conhecido. Sim. Eu entendi o que o senhor falou, mas... eu ainda não consegui entender, assim, dentro da concepção do senhor, explico de novo. O que isso teria a ver com o fato que está sob julgamento aqui. O senhor entrou numa... Mas foi o senhor que perguntou. Não, eu sei, assim, eu estou perguntando ao senhor, o senhor falou, ele tem um apartamento assim, assim, assado, com a questão da Muzema, o delegado da 16ª, que o Marcelo Diniz, que é esse, acho que vereador que o senhor está falando, que assumiu o mandato como suplente. Muito obrigado. Mas o que isso tem a ver, assim, com esse julgamento específico? É isso que eu quero... Assim, há uma teoria da conspiração em relação a isso? É isso? Não sei. O senhor atribui... não atribuo nada. Eu só atribuo um detalhe aqui, faço questão de frisar, e vou sair daqui falando isso. O Judiciário do Estado do Rio de Janeiro está mantendo 2 pessoas inocentes presas. Isso eu estou afirmando. Está mantendo 2 pessoas por 8 meses presas. Vossa Excelência é muito novo, sim, mas vai saber o que é ter um filho médico, um dos primeiros alunos em todos os lugares que estudou, criado dos princípios mais comezinhos de amor ao próximo, ficar preso sem ter materialidade e sem ter indício de autoria. Isso é criminoso, isso é um absurdo. Eu entendo que o senhor é pai, se o senhor está aqui na condição de pai. O senhor me desculpe, em determinado momento eu interrompi o senhor. Por quê? Porque, de certa forma, o senhor é pai, o Leniel também é pai. Está no seu papel. E, de certa forma, Entendo perfeitamente. Eu entendi naquele momento que isso desviava e era um ataque despropositado dentro daquele momento a um pai que perdeu um filho. Com certeza. É por isso que eu fiz essa interrupção, eu entendo o senhor como papel de pai. E dentro dessa... Aliás, somos vítimas, né? O Leniel também, eu também perdi um filho. Assim, sobre todos os aspectos, é um drama. É um drama para quem se foi, um drama para o senhor. Isso eu entendo. Dentro dessa concepção inteira que o senhor está dizendo, o senhor falou, eu não sei de onde o doutor Edson tirou esse homicídio. Então, o senhor acha que o doutor Edson criou esse homicídio? Ele criou isso, e o senhor sabe atribuir isso ao quê? Assim, dele gratuitamente chegar e falar, olha, isso
foi um homicídio e eu vou imputar isso ao Jairo. Não, eu acho que em direito vale o que se prova o que está escrito. Eu acho que O senhor fez uma afirmação. Eu vou que falar. ele criou um homicídio. Posso Sim, responder? claro, o senhor fica à vontade. Eu quero dizer que em direito vale o que se prova e o que está escrito. Os princípios mais comezinhos do direito, da introdução à ciência do direito, é que em direito vale o que se prova e o que está escrito. A lei é fria, é para ser seguida. Você sabe que a nossa Constituição... Qual é o seu nome? Carvalho, né? Igor Carvalho. Doutor Carvalho. Sabe que a nossa Constituição tem um detalhe que é peremptório. Toda obra, Código Penal, Código de Processo Penal, está lá escrito prefácio, está lá escrito introito, está lá escrito prólogo. A nossa Constituição, que é a Carta Magna da Sociedade, a qual nós juramos seguir, está escrito na sua inicial preâmbulo. Eu tenho quase certeza que Vossa Excelência sabe o que significa preâmbulo, mas eu vou só para outras pessoas podem não entender. Claro. A diferença de preâmbulo para prólogo, para introito, para prefácio, é que no preâmbulo é uma apresentação das coisas já decididas, enquanto o prefácio é a apresentação da obra. Então, nada que foge ao princípio constitucional, agora mesmo eu respondi ao doutor Ailton, e falei, eu expliquei isso para ele, doutor, o problema não é esse. Eu expliquei exatamente isso para ele e queria dizer para Vossa Excelência. Nós somos súditos da Carta Magna. É a Carta Magna. Lamentavelmente, algumas pessoas destroem essa construção, mas é a Carta Magna que nos rege. Então, pelo princípio da inocência, você, para acusar alguém, você tem que ter a materialidade e os indícios de autoria. Isso é beabá. Concorda comigo? Sim, claro. Então, tem que ter materialidade. A materialidade que eu entendo, peço até a doutora que, se eu estiver errando, me corrija, a materialidade que eu entendo são os laudos. E eu afirmo para Vossa Excelência, os laudos são falsos. Isso então, o senhor acha que é Não acho. Os laudos são falsos. E eu sou leigo, não sou perito. Então, houve um cometimento de crime pelo perito. O senhor está falando que o laudo é falso. Não houve? Houve um cometimento de crime pelo perito Isso que fez. Não sou eu que decido. Não, sim, o senhor está falando que eu sou o laudo testemunha. É falso. Eu não sou eu que decido. Não estou falando que o senhor decide. Você falou, assim. você acha? Eu não acho nada. Sim, eu acho o que a doutora, que é a responsável, disser para mim. E eu tenho certeza absoluta, e o direito faz isso, que toda vez que a magistrada toma uma decisão, ela fundamenta. É ela que vai me dizer. Eu posso reclamar depois que ela fundamentar, entendeu? E aplaudi-la na fundamentação, mas só depois. Eu não acho nada. Eu não acho que o perito cometeu crime, eu não acho que a Monique, que o Jairinho, eu não acho nada. Eu só acho o que eu estou te afirmando. Os laudos, Carvalho, né? Os laudos, Carvalho, são falsos. E isso não é porque eu seja expert. É porque é muito claro, é só ver os laudos. Outra coisa, o Jairinho toma um remédio, 5 remédios, por prescrição médica há mais de 10 anos. Se disser que ele estava acordado, é mentira. Porque ele, depois que toma o remédio, só sacudindo. Então, são coisas que são peremptórias. Então, eu não estou dizendo que o perito cometeu crime. Quem vai dizer que ele cometeu crime, que ele se enganou, que ele está enganado, primeiro é ele. Mas ele vai dizer para a magistrada, não vai dizer para mim. Sim. Eu não tenho esse direito. Sim. Vamos voltar aqui. O senhor é pai, sim, eu entendo a função do senhor aqui. Eu entendo que o senhor vai defender... Eu sou pai e apaixonado. Isso. Assim, eu entendo, que é pior, né? Assim, eu também sou pai. Assim, eu entendo a posição que o senhor está. Vou fazer uma outra pergunta. O senhor sabe que as médicas e as pessoas que foram envolvidas no socorro ao Henry, elas foram ouvidas aqui. O senhor tem conhecimento disso? Eu ouvi os depoimentos. O senhor acha que elas estão mentindo? O senhor tem a concepção de que há mentira também por parte da equipe médica? Carvalho,
Vou repetir isso, eu já repeti isso para três... Sim. Até para o doutor Fábio eu respondi isso. Sim. E foi até incisivo comigo. Não sou eu que determino que alguém cometeu crime. Não estou falando que o senhor está determinando. Assim, não sou eu que determino. Porque... O que eu estou dizendo para Vossa Excelência é isso, ó. As médicas, em sede policial, e aqui nesse juízo, perante a nossa magistrada, afirmaram que não havia lesões. Afirmaram que não poderia haver laceração hepática, porque tem que ter um sinal. Essa diz que ela... Eu não sou médico. Tem que ter um sinal, e que elas não acharam esse sinal. Elas acharam equimoses, uma inflamação aqui, que, aliás, essa inflamação aqui destrói quando fala que ele está morto, porque reação inflamatória é só quando está vivo. Essa reação aqui da intubação afirma, e aí eu já afirmo, que ele estava vivo, porque ninguém vai ter uma reação inflamatória se estiver morto. Então assim, só para sintetizar, assim, agora, para o senhor, há um problema em relação ao laudo e há um problema também em relação ao porquê que o laudo foi feito dessa forma, assim, para sintetizar o que o senhor falou. É isso? Não, isso eu tenho certeza que a nossa magistrada doutora vai inquirir, você pode ter certeza disso. Tá bom. Eu agradeço a paciência do senhor com esse advogado, assim, entendo Carvalho, o senhor. eu quero, inclusive, quando você falou, quem é você, sem qualquer maldade, foi realmente na intenção de saber mais ou menos quem é quem. Sim. Tá? Eu agradeço. Obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Passa o microfone à sua colega, que ela tem uma pergunta. Boa tarde, senhor Jairo. Meu nome é Sâmia, estou pela assistência de acusação também. Eu tenho uma única pergunta em relação a essa questão que foi mencionada sobre o Leniel, essa questão do laudo, do policial que acompanhou. A senhora trabalha com o Leniel? Eu trabalho com a equipe de advogados que está pela assistência de acusação. Mas com o Leniel? Isso. Bom, continuando, o que aconteceu, né, durante o seu relato foi que, no momento em que o senhor chegou ao hospital, Leniel estava cheio de seguranças. Olha só, perguntaram se eu estava com segurança com quem eu cheguei. Eu disse que eu cheguei somente com o meu genro, eu não uso segurança. O Leniel chegou com um policial civil, que eu soube que a polícia civil, depois, olhando a mídia. E com várias pessoas, não sei se é segurança, não sei se é policial, mas que chegou uns 3 ou 4, aí é peremptório. Eu vi, a Cristiane viu, a Monique viu, todos viram. Isso aí não é um segredo. Não sei se era a segurança do Leniel. Perfeito, porque a colocação foi de que ele chegou cheio de seguranças. Não, mas a mídia fala isso. Mas o senhor mesmo colocou que a mídia ela pode mentir. Claro, lógico. Então, por isso que eu não afirmei. Então digo que não procede. O senhor poderia dizer que, ao longo da sua carreira política, tem relações de amizade com pessoas de área da segurança pública? Tenho relações de amizades com pessoas que atuam. Policiais. Lógico. E isso não implica em nenhum tipo de ilicitude ou... Claro que não. Lógico que não, doutora. Pois bem. Uma outra questão que eu gostaria de entender em relação ao laudo, né, do IML, essa questão de ser falso, sobre a Cristiane. O quê? Sobre a Cristiane, senhora Cristiane, que será também ouvida hoje. O senhor conhece uma pessoa chamada senhor Roberto, que atua no IML do Rio de Janeiro? Não, senhora. Não, senhora. Sim. Tem conhecimento de que a Cristiane entrou em contato com o Leniel e pediu para ele se reportar ao chegar no IML a essa pessoa? Não tenho conhecimento. Nem sabia disso. Bem, então, não há nenhum tipo de relação do senhor com essa figura chamada senhor Roberto, do IML. Não tenho nenhum tipo de conhecimento
O que eu tenho de informação do Leniel é que o pai do Leniel trabalhou no IML. E, quando o Leniel era garoto, ia muito lá no IML. Isso tem essa notícia por aí, que eu já ouvi aí pela mídia. O pai do Leniel trabalhou no IML. E no dia, lá na segunda-feira, estava o Leniel, estava o Cid, parece que estava o delegado, também não tenho certeza. E isso, quem me disse, foi a Monique e o Brian, que chegou lá no IML e viu o Leniel, viu o Sigmar, e viu vários policiais com os tiques, com os laudos na mão. Segundo eles, porque não foi eu que falei, eu estou dizendo que, segundo eles, esses policiais, que eram em torno de 3 ou 4, estavam ticando os laudos. Ticando os laudos. Essa informação, veja bem, quando eu falo assim, por exemplo, o que eu falei assim, o laudo é falso, porque eu li e me orientei com vários peritos para poder dizer. Veja. Aí do Leniel, a informação que eu tenho é que o Leniel foi praticamente criado lá com o pai trabalhando lá, e ele era garoto, levava o filho, normalíssimo isso. Isso não quer dizer que possa ter influência. Mas a Monique e o Brian, o irmão dela, chegaram lá à noite, na segunda-feira, diária até o enterro, e encontraram vários policiais, junto com o Leniel e junto com esse Sigmar, que eu nunca vi, não sei quem é, com vários papéis na mão, ticando, também não sei o quê. Mas depois então até o senhor tem está que fazendo uma perguntar. afirmação pautado numa afirmação de outrem. Não no que o da senhor Monique, viu. Não fui do MBL. Da Monique e do Brian, do irmão. Isso é muito É a única importante. coisa que eu Isso, tenho de lá. então, o senhor não estava presente Não, no ML, não estava. não visualizou a presença de tantos Verdade, policiais verdade. ticando ou Sim, em posse de senhora, papéis. verdade. Tá, perfeito. Eu não tenho mais. Ninguém mais? Vamos encerrar, então. O senhor está dispensado. Eu queria falar uma coisinha rápida. Já, Não, direcionado para lá. Posso falar? Direcionado ali para o réu, para o meu filho? Não. Não? Tá bom. Tá? O senhor está dispensado, aqui sua carteira. Muito obrigada. Por nada.